Boa tarde, pessoal. Vou tentar gravar agora uma videoaula para mostrar para vocês sobre a correção a nossa primeira tarefa, tá? É, Tiveram bastante erros de matemática, bastante erros de matemática que eu ainda expliquei para vocês no quadro, fiz um monte de exemplos e ainda vejo que o pessoal eu ainda falei para vocês que vocês poderiam errar, prestassem atenção e ainda fizeram os mesmos erros. Ok? Então eu vou comentar primeiro aquelas que tinham as questões na ordem lá conforme elas apareciam, tá? Vou disponibilizar depois o arquivo com as questões, já com as respostas corretas lá, e depois a gente vai ver como a gente vai fazer para fazer uma recuperação, ok? Tá. Então, tinham exercícios com cálculos, tinham dois tipos. O primeiro, eu tinha a quantidade de elétrons e queria saber a carga. Como a gente viu, quantidade de carga é o número de cargas vezes a carga elementar. Esse E é sempre 1,6 vezes menos 1,6 vezes 10 na menos 19, negativo quando for elétron e positivo quando for próton. Tá? Então, se eu tenho a quantidade de carga, a quantidade de elétrons e quero a quantidade de carga, basta multiplicar. E a multiplicação está aqui em amarelo, multiplica somente a parte decimal. Então, nesse primeiro exemplo aqui de 12 elétrons, vai ficar 12 vezes 1,6, que dá 19,2. Como eu tenho elétron, é negativo. Então, multiplica os dois, mantém a base, resolvi o problema. Tá? Acho que a maioria de vocês acertou essa. Não teve problema nenhum de erro. O problema aconteceu foi quando, deixa eu só acertar aqui de novo aqui, aparecia, eu queria o número de cargas, ou seja, eu quero saber o número de elétrons ou o número de prótons que tem lá, que aí também, mas mesmo assim, ainda deixei a fórmula pronta, certo? A fórmula é a mesma, quantidade de carga é igual ao número de cargas vezes a carga elementar. Se eu quero, nesse caso, o número de cargas, o N, eu vou ter que isolar ele. Então, se o N está multiplicando o E passa dividindo, certo? Então, o N vai ser carga dividido pela carga elementar, tá? E a gente tinha que prestar atenção, e também eu falei isso bastante em sala de aula, como que funciona a divisão de potência de 10. Se eu tenho, nesse nosso primeiro caso aqui, uma carga de 6,4 vezes 10 na 6, certo? Eu quero saber a quantidade de elétrons. Se um elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19, você dividir os dois, a parte decimal, que é a parte em amarelo aqui, os 6,4 e 1,6, eu vou simplesmente dividir normal. 6,4 por 1,6 vai dar 4. Vou manter a base. E aí veio um grande erro de quase todo mundo. Quando eu tenho subdivisão de potência de mesma base, a gente mantém a base, no caso a base aqui o vezes 10, e subtraio os expoentes. Só que eu subtraio os expoentes, aquela regrinha que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, ela vale ainda. Então, se eu tenho aqui em cima o expoente menos 6, ainda coloquei em verde. Quando eu fiz, se vocês lembram lá na sala de aula, sempre que eu fazia essa divisão, ainda colocava os dois expoentes dentro de um quadradinho. Porque era o quadradinho de cima menos o quadradinho de baixo. Certo? Então, como que funciona? Parte da frente divide normal, vai ficar menos 6 menos 19, ou seja, o quadradinho de cima menos o quadradinho de baixo. Só que como eu tenho dois menos aqui, ó, menos com menos, o de baixo troca para mais. Então vai ficar menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 vai dar, nesse caso, 13. Certo? E outra coisa também que eu já lembrando agora, sempre que a gente está fazendo qualquer exercício de física, todos eles têm uma unidade. Dessa primeira vez até alguns eu deixei passar, certo? Mas se eu estou trabalhando com N, eu quero saber elétrons. Se eu estou trabalhando com carga, Coulomb. Então sempre tem a unidadezinha ali, certo? Então vocês têm que prestar atenção nisso, ok? Tá? E eu vou disponibilizar, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar para vocês a correção. Tá? Então eu já fiz todas as... Deixei não tão certinho que nem o de cima lá, mas... Tá?
De cima aqui não tinha erro, era só multiplicação, certo? Aqui, por exemplo, aqui a questão 3, para a maioria de vocês lá deu 27, ok? Então, ó, menos 8, divide normal aqui, certo? 1,6, 1,625, aceitei tranquilo. Agora, menos 8, o quadradinho de cima, menos o quadradinho de baixo, ou seja, menos 8 menos 19, vai ficar menos 8 mais 19. Vai ficar menos 8 mais 19, fica 11 positivo. Mesma coisa na 4. Menos 6 menos 19, vai ficar menos 6 mais 19, vai ficar 13. Ok? Tá? A questão 6, 7 e 8, tá? Eram questões teóricas. Deixa eu só alterar aqui um pouquinho. Ok? Então, uma caneta é considerada neutra eletricamente porque ela não possui cargas nem positivas nem negativas, certo? Qual é o erro? Não existe nada que não tenha as duas cargas, certo? Elas têm a mesma quantidade. Essa eu acho que a maioria acertou, ok? E eu também falei isso em sala de aula, mas em eletricidade a gente sempre trabalha com elétrons, sempre, tá? Eu nunca vou trabalhar mexendo nos prótons, até porque se eu mexer na quantidade de prótons eu altero o tipo de material que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu tenho um átomo de nitrogênio, se não me engano, que tem 8 prótons, se eu tirar um próton para ele ficar com a carga negativa, ele não é mais nitrogênio, ele vira carbono. Tá? Posso até ter trocado as bolas, mas é mais ou menos isso. Então, a eletricidade só trabalha com elétrons, certo? Então, por exemplo, eu tenho um corpo que tem 2 elétrons, 2 prótons. Ou seja, a carga dá zero, porque mais 2 menos 2 vai dar zero. Agora, se eu retirar um elétron, ele vai ficar com 1 elétron e 2 prótons. Ou seja, a carga vai ficar 1 positivo. Então, a única maneira de deixar um corpo positivo é retirando elétrons. E a 8 era o contrário. Eu tenho um corpo neutro e eu quero deixar ele negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu coloco um elétron. Se eu tenho 2, 2 vai dar 0. Se eu colocar mais 1, vai ficar 3, 2. Ele fica com 1 elétron a mais. Ou seja, fica com carga negativa. Ok? Mais uma vez. A ideia das aulas online, tá? Fica bem fácil vocês pegarem simplesmente passar para todo mundo, ou tentar copiar. Tá? Não querendo acusar ninguém, mas eu acho que teve muita gente que copiou porque teve muitas respostas iguais. A ideia não é essa, certo? Vocês estão enganando a quem? A mim? Não. Enganando vocês mesmos, certo? Muitas vezes alguns entraram em contato comigo para tirar dúvida, eu fui lá e mostrei. Não dei a resposta, mas a gente mostra. Agora, se acharem mais fácil copiarem dos outros, quando está certo, pior ainda, quando está errado, até eu vejo que o pessoal errou. Agora, quando acerta, para mim vocês entenderam a questão. Ok? Tá? Então, essa correção vai ficando por aqui. Tá? Eu vou disponibilizar esse arquivozinho aqui com as respostas lá no Google Sala de Aula. Tá? Se alguém quiser baixar ou imprimir, estão liberados sem problema nenhum. Ok? Tá? E tenham um bom descanso. Eu vou preparar uma outra videoaula com a outra tarefinha que a gente vai fazer. E nesse primeiro, para a próxima semana, provavelmente, eu vou postar uma outra atividade, tá? Que ela é interessante. A gente não vai usar ela agora, a gente vai usar depois. Ok? Então, muito obrigado e tchau, tchau.